o presidente e os ministros deram uma aula aos brasileiros de como não usar uma máscara. O presidente começou falando com a proteção. Em seguida, decidiu tirar a máscara para falar, várias vezes. Próxima pergunta. A cada fala, ele mexia de forma diferente. Deixou pendurada em uma das orelhas, jogou em cima da mesa, colocou as mãos na frente da proteção para ajustá-la ao nariz e chegou até a apoiar a mão no queixo com a máscara. Essa infectologista explica por que o uso de máscaras por pessoas destreinadas é um problema. A pessoa põe a máscara, daí incomoda um pouco, aí usa óculos, aí abaixa a máscara, aí mexe no nariz para arrumar a máscara, aí tosse, põe a mão por fora, aí umidificou um pouco, puxa para cá. As pessoas não sabem como usar máscara. Então a máscara não é um hábito para elas. E aí provavelmente elas vão pôr mais a mão no rosto porque estão com uma máscara. A pessoa não, ela vai abaixar a máscara, mexer com aquela mão que não lavou, põe a máscara de volta, se contaminou. Alguns ministros também tiraram a máscara ao falar, como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Outros não, como Walter Braga Neto, da Casa Civil. O indivíduo tira a máscara com a mão que ele não higienizou e coloca a máscara com a mão que ele não higienizou. Ele leva o vírus para perto da boca ou mesmo para a boca e com isso ele vai se contaminar com o vírus. Então, usei a máscara, para eu poder tirar a máscara, eu tenho que higienizar as mãos. E esse tira e põe de máscara está completamente inadequado o uso. É isso daí. Bom, a gente assistiu o vídeo e a gente viu a dificuldade aí dos governantes do nosso país de colocar a máscara ou as máscaras. Mas graças a Deus estão começando a tomar atitudes, coisa que na Itália demoraram muito a fazer. E o Brasil também demorou. A gente tem que clamar a Deus para que não aconteça o que está acontecendo lá. Vou colocar aqui alguma coisa da Itália para você ver o que está acontecendo lá na Itália. Para você ver que a coisa lá passou de todos os limites. A tristeza lá está muito grande, a dor. Muitas pessoas mortas, muitas pessoas sofrendo. Vamos ver aqui na Itália, nessa transição aqui. Vamos restaurar aqui. Desligou meu computador, isso. Vamos restaurar aqui. E o que está acontecendo? Olha, a Itália registra recorde no único dia de mortes pelo coronavírus. Olha só, nessa terça-feira e terça e quarta, hoje é quinta, né? 475 doentes morreram em 2 dias. Gente, é muitas pessoas que morreram. No total, 2.978 pessoas morreram. Muito triste, muita gente morta. Muita gente aqui, ó, tá confirmado lá, ó, 33.713 pessoas doentes. 4.000 se recuperaram e 2.257 estão em estado grave. Aqui também temos uma imagem, que é essa imagem aqui dos caminhões aqui, olha, carregando os caixões que vão levar para ser cremado. Esses caixões vão levar para ser cremado e muita tristeza mesmo, sabe? A gente fica triste porque demoraram demais lá para poder começar a fechar. Igual aqui no Brasil, os aeroportos ainda estão abertos. Você vê, os deputados, senadores estão ficando tudo contaminado. Daquelas pessoas que foram com o Bolsonaro, 18 estão doentes, 18. Demora muito para fazer as coisas. É melhor a gente fazer e prevenir do que a gente não fazer depois e pagar o preço. Aí tem umas pessoas mudando um pouco o assunto, tem umas pessoas perguntando por que eu estou postando vídeo mostrando Bolsonaro e tal. É porque é o seguinte, a gente não pode deixar as coisas e não falar nada. É a omissão, eu não posso ser omisso. Se eu estou enxergando o negócio, eu estou enxergando, outras pessoas não estão. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mostrar para elas. Tem pessoa que fala assim, eu como pastor evangélico eu não posso falar. Eu como pastor... Então eu vou mostrar para vocês sobre a história. Tá? Acompanha comigo.
no tempo do Hitler, os pastores, o que os pastores fizeram no tempo do Hitler, os pastores evangélicos. Nós vamos fazer uma transição para lá e vou levar você a conhecer o que aconteceu com os pastores evangélicos, os pastores daquele tempo com Hitler. Vamos lá? Vamos para a Alemanha? Bora para a Alemanha? Vamos viajar. Vamos entrar aqui na Alemanha. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Opa, as fotos de Hitler, mas ainda não é isso que eu quero. Isso, aqui, chegamos. Vamos lá, vamos ler. Como os evangélicos garantiram a vitória de Adolf Hitler na Alemanha, por Hermes Fernandes, pastor. Vamos ler aqui esse texto aqui. Então ele está dizendo que não é a primeira vez que líderes evangélicos apoiam o fascismo. Dentre os 17 mil pastores que haviam na Alemanha nazista, dos 17 mil pastores, nenhum por cento se negou a apoiar o regime nazista. A primeira maioria absoluta conseguida pelo partido nazista foi as eleições estaduais em 1932 em Oldenburgo, onde 75% da população, olha só, 75% da população era o quê? Protestantes. O que eles eram? Luteranos e eles eram batistas. Os evangélicos eram luteranos e batistas e outros movimentos cristãos, chamados de cristãos. Clérigos, pastores, reverendos, diáconos, que só foram ver a tolice que fizeram quando o sangue dos judeus já estava em suas mãos. Em 1934, os evangélicos e protestantes foram, na realidade, os principais responsáveis pelo sucesso na eleição de Hitler. Pastores, reverendos, e interessante que eles votaram em Hitler, e Hitler prometeu ainda para eles que eles podiam ter uma igreja, como a igreja anglicana na Inglaterra, uma igreja ligada ao Estado, né? Interessante, né? E Hitler afirmou também que, ao lidar com o bolchevismo, que era o comunismo, ele deu um belo exemplo que envergonhou as igrejas e que Hitler fez que a igreja deveria ter feito há muito tempo. Então, a igreja foi envergonhada por causa do comunismo, perderam a guerra, o comunismo venceu, e aí que eles fizeram? Hitler falou, nós vamos acabar com o comunismo, eu vou ajudar vocês a vencer o comunismo, e eles se associaram com Hitler, e aí começou o que vocês já sabem, mais de 6 milhões de pessoas. Foi então que surgiu a igreja confessional, ou confessante, liderada por pastores tais como Martin Niemöller, que a igreja, eles não adotavam as coisas que Hitler fazia. E qual a principal coisa que Hitler colocou? Uma segregação. Ele colocou uma lei que judeu não podia participar da igreja evangélica. Foi a primeira coisa. As fontes estão aqui. History of Christian, Mães da Pátria, a historiadora Claudia Santo-Reich, de Rachel Steigman. Você pode conferir lá. Aí eu fui aqui e achei na super interessante, um negócio muito bacana. 7 motivos que fizeram os alemães embarcar na loucura de Hitler. Esse estudo aqui é de 28 de setembro de 2018, portanto, antes das eleições, mas ele também foi publicado em 31 de maio de 2016. Então ele foi republicado de 2016 para 2018. Não tem nada a ver não tem nada a ver ali com Bolsonaro, não tem nada a ver ali com Hitler, não tem nada a ver. Então é outro tempo. Vamos lá, 7 motivos que fizeram os alemães embarcarem na loucura de Hitler. E aí você vai entender aqui, vendo essas coisas, o porquê que, não que eu sou contra o governo, mas porque eu sei que esse regime autoritário de fascismo, ele quer levar a população para um negócio igual esse que nós estamos vendo aqui. Olha as crianças na escola. Olha as crianças, tudo com a mão levantada. Ai, Hitler, ai, Hitler. Então, já desde criança, eles dominam com o hino nacional, sentar em fila, imitar exército. A criança fica imitando. Sentido, sentado, vira. Sim, senhor, não, senhor. Começa assim. Foi assim que Hitler começou. Tá? A foto do Hitler estava em todo lugar. E aí começou assim. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tratado de Versalhes. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra, perdeu parte do seu território, perdeu 75% da reserva de ferro, 26% da reserva de carvão e todas as colônias. Então os alemães ficaram tristes de ter perdido a guerra e ter perdido um pedaço do país.
Aí Hitler vem e começa a falar do sentimento nacional. Ele fala, nós precisamos ser patriota. Ele começa a inventar uma identidade germânica. Então ele forma uma identidade germânica, assim como Bismarck fez, e Hitler seguia a sua cartilha, convencendo as massas de que a Alemanha era ameaçada por inimigos internacionais poderosos. Ele criou inimigos que as pessoas não viam, mas ele falava que existia inimigos. Como aqui é falado, os nossos inimigos, quem que é o nosso inimigo? Comunismo, o petismo, e começa a falar essas coisas aí. Os esquerdistas, daqui a pouco os gays, tem que... E começa assim, foi assim que começou na Alemanha. Eles começaram a falar, começaram a achar inimigo, o povo tinha que ser um povo nacionalista, patriota, bandeira, né? Tudo agora é hino nacional e tal, e vamos ver o que aconteceu? A terceira coisa que eles fizeram, aversão à democracia. Aí o povo alemão, eles, porque perderam a guerra e as coisas não deram certo, eles culpavam quem? Os senadores, os deputados, os políticos, pela derrota deles, pela humilhação deles. Então, o que Hitler fez? Os nazistas, o que eles fizeram? Os nazistas se aproveitaram disso e foram convencer a população de que a democracia era desestabilizadora. Fora Congresso, fora Supremo, fora Senado, fora deputado, nós precisamos apenas de um líder. Não é parecido com o que está acontecendo aqui hoje em dia? Fora Congresso, fora... E quem vai mandar? O presidente Bolsonaro vai mandar? Ele vai ser o nosso Hitler? Ele quer ser o nosso Hitler, o nosso ditador? O nosso Hugo Chávez? Ele quer ser o nosso Maduro? Ele quer ser o nosso Fidel Castro? Parece que as pessoas que ele mais critica são os heróis dele. Porque se fechar o Congresso, se fechar, não tiver deputado, não tiver senador, não tiver juiz, quem que vai mandar? O Hitler. E o Hitler e suas milícias, né? A economia também da Alemanha estava ruim. E aí que eles fizeram? Começaram a levantar a economia e fizeram a Volkswagen, que é o carro do povo. Traduzido Volkswagen, Wagen quer dizer carro, né? Ou Wagen quer dizer automóvel, algo que anda. Pode ser para barco, pode ser para avião, Luftwagen, pode ser para qualquer coisa que se locomovem assim. Então ficou a Volkswagen, que é o carro do povo. E criaram. E aí outra coisa, né? Melhorar a economia. E Hitler tinha carisma. As pessoas gostavam muito de Hitler. Olha que coisa interessante. Revista de 2016. Olha como que o povo chamava. No palanque, ele encarnava o mito do corpo da Alemanha. No palanque, ele encarnava quem? O mito. Tem alguma coisa parecida com o que está acontecendo hoje? O povo ficava, mito, mito, Hitler, é o mito. O povo começou a idolatrar ele. Então, o que eu estou falando? A igreja evangélica começou a ajudar, mas depois de um tempo, a igreja evangélica perdeu o poder, porque dele já estava muito forte. Ele já estava muito forte. Aí esse moço aqui ficou contra, e ele e mais alguns homens, o Martin Niemöller, mas ele foi preso. Foi preso e foi mandado para onde? Para um campo de concentração. Olha que interessante. Foi preso e mandado para um campo de concentração. Perseguição nazista. Aí ele foi preso e ele escreveu um livro, que até tem um poeta brasileiro que fala sobre isso. Ele foi interessante, ele foi preso. O juiz mandou ele ficar 7 meses preso. Mas quando ele ia ser solto, Hitler achou que era pouco. E mandou ele, Hitler achou que era pouco, que a sentença era muito suave, e enviou o prisioneiro pessoal para um campo de concentração até o final da guerra, durante 7 anos. Ele foi preso num campo de concentração e ficou lá por 7 anos. Vamos voltar aqui para terminar. Por que eu sou desconfiado desse governo? Outra coisa que eles faziam, o terror. Eles tinham policiais, eles tinham investigadores, eles tinham promotores, eles tinham juízes, eles tinham as pessoas do judiciário que prendiam, torturavam, matavam ou lançavam para o campo de concentração, sem advogado. Não parece muito o que andou acontecendo esses dias em Curitiba? Que andava prendendo todo mundo e prendia, entrava na casa e levava, e acabou, e o cara fica preso e não sai de lá, e de repente o cara não pode nem conversar.
Eu fico assim. Será que o terror... E as pessoas tinham medo. A pessoa tinha medo de ser presa, sumir com a pessoa, nunca mais aparecia, irmão. Nunca mais aparecia. Misericórdia. Eu não apoio um negócio desse nunca. E a última coisa, né? O racismo. Começou a ter racismo contra negro, racismo contra judeu, racismo contra cigano, racismo contra pessoa de outras religiões, e começaram a aprender e a matar. Primeiro fazer piadinha, não é uma coisa assim? Vamos matar a petralhada. Não, racismo. O moço falou outro dia para mim, ô Júlio, você é petista? Como se ser petista fosse uma doença. Como se ser petista fosse ser o judeu daquela época, ou ser o negro daquela época. Então nós não podemos aceitar. E aí, outra coisa que eles faziam, eles tinham um movimento de propaganda. As propagandas do regime ensinavam a confinar e matar judeus como ciganos e outras raças. Olha o que o ministro falou outro dia, parasitárias. Raças parasitárias. O ministro Guedes falou outro dia, são parasitas. Olha o que ele anda lendo. Ele anda lendo cultura da Alemanha do tempo de Hitler. E também movidos pelo antissemitismo. E eles tinham o quê? Ele valeu-se do quê? Da propaganda. Eu perdi a parte da propaganda. Eu não vou procurar, mas estava por aqui. Então eles começaram a achar que os judeus traziam o quê? Ratos e bactérias. Se matasse judeu, você estava acabando com os ratos e com as bactérias. Foi assim que começou e a gente sabe como que acabou 6 milhões de judeus. Olha só, os judeus eles falavam que eram o quê? Aliados do diabo. Hoje eles falam que o comunista é do diabo, que o marxismo é do diabo. Antes eles falavam que era o judeu, que era do diabo. Você tá vendo? O judeu é de Deus, mas eles falavam que era do diabo e o povo acreditava. Então as pessoas vão se adaptando. Olha, essa discriminação foi adaptada com os propósitos que o Führer tinha durante a vigência do regime nazista. Deixou de ter base religiosa para assumir um caráter racial. Então alguém pergunta, mas por que você é contra? Eu não sou contra o governo. Eu, muito pelo contrário, eu gosto do Brasil, gosto do governo brasileiro, mas eu acho assim que esse governo, ele tem muita... Inclusive, outro dia mesmo apareceu um homem falando um negócio nazista aí. Então, esse governo ele é muito autoritário. E a gente sabe que as coisas autoritárias acabam no radicalismo, como acabou Cuba, como acabou Venezuela e como acabou alguns países da África. E a história nos conta tudo isso. Então, eu como estudante, que estou terminando agora o curso de licenciatura em física, como há 8 anos que eu dou aula de teologia, então, e como um admirador da história, e como um homem de Deus, eu falo assim, muito cuidado com quem quer fechar congresso, muito cuidado com governos autoritários. A gente vive uma democracia. Ganhou no voto? Acabou, beleza. Tá bom? Olha só, vamos ensinar aí o Bolsonaro a vestir a máscara direito aí. Esse presidente é uma figura, hein? Esse presidente é uma figura pro Brasil. Vamos orar pelo Brasil. No próximo eu vou falar sobre a oração. E aí você vai se surpreender com o estudo que eu fiz. Que a oração que fala interceder pelas autoridades não é o que a pessoa está pregando por aí, não. Eu até tenho aqui, mas não vai dar tempo, vai ficar muito comprido. Eu até tenho aqui, mas eu não vou mostrar. No próximo vídeo, se você der like, curtir, me ajudar a propagar isso aí, a gente grava um próximo. Deus abençoe, fica com Deus. Obrigado por tudo aí, ó. Tamo junto, ó. Álcool gel, sem aglomeração, tá bom? Vamos lutar pra gente vencer esse vírus e voltar à normalidade. Fica com Deus. Até mais.